Você quer aprender a ter uma rotina matinal que vai te ajudar a potencializar os teus resultados com os estudos? Se você quiser saber, então fica aqui até o final. Olá, tudo bem? Aqui é professor Rafael Nunes falando, sou professor universitário e mentor de estudos e nos vídeos de hoje eu vou falar sobre rotina matinal. O que é que você deve fazer na sua rotina matinal para poder você ter mais resultados nos seus estudos, para poder você potencializar os seus estudos e aprender mais em menos tempo. Então, se você se interessa por esse tipo de conteúdo, então se inscreve no canal, deixa aqui a sua curtida, compartilha esse conteúdo. Quanto mais você engajar com esse tipo de conteúdo, mais o YouTube vai entregar conteúdos desse tipo para você. E semanalmente eu trago aqui conteúdos falando sobre estudos, sobre concurso público, sobre métodos de estudos, tá? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, então me acompanha, porque eu sempre trago conteúdo importante. Bem, o meu conteúdo, ele é sobre estudos, tá? Então eu trago conteúdo sobre métodos de estudos, sobre planejamentos de estudos, mas eu também trago formas de você potencializar os seus estudos, ou seja, de você aproveitar mais o teu tempo de estudos. Porque eu acredito que estudar não tem a ver com tempo de estudos. Não necessariamente você precisa estudar muitas horas por dia, mas sim com qualidade de estudos, ou seja, o que é que você está fazendo nesse tempo de estudos. Porque muitas vezes você é uma pessoa que trabalha, que tem um tempo escasso, e você está numa jornada de estudos, por exemplo, para concurso público. Então, se você segue uma estratégia de potencializar resultados com os estudos, então você vai poder estudar menos e assim aprender mais. E é sobre isso o vídeo de hoje. Como que você tem uma rotina matinal que vai te ajudar a ter mais resultados com os estudos. Bom, a primeira coisa que eu queria falar é que eu vou trazer aqui algumas dicas, mas não necessariamente você vai fazer tudo o que eu falar aqui, tá? Porque eu vou trazer aqui dicas de uma forma geral, mas a sua rotina, o seu dia a dia, o seu tempo é exclusivo seu. Pode ser que você seja uma pessoa que só estuda, pode ser que você seja uma pessoa que estude e trabalhe, então a nossa rotina ela é única. Então o objetivo aqui é despertar a tua consciência sobre atitudes que você pode tomar para poder potencializar o teu aprendizado. Agora é claro que você vai adequar isso que eu estou falando e vai adequar a sua realidade. Então, fique à vontade para adaptar, para modificar. O importante aqui é a essência da coisa, é a informação que você vai ter, porque muitas coisas, por exemplo, quando eu não sabia sobre isso, né, alguns anos atrás, eu estudava da forma errada, eu tinha atitudes erradas, eu tinha uma rotina errada que me atrapalhava, sendo que eu não sabia que eu estava fazendo errado. Eu achava que eu estava fazendo certo. Então, por exemplo, eu escutava que você deve estudar enquanto os outros dormem, né? Então eu estudava de madrugada, eu queria aproveitar ao máximo o tempo que eu tinha disponível para estudar. E hoje eu sei que isso é errado, que eu tenho que ter alguns cuidados para poder eu potencializar o meu tempo de estudos, ou seja, estudar menos, mas naquele pouco tempo eu aprender muito mais. Porque o estudo que eu prego aqui é o estudo de longo prazo. Ou seja, é você de fato aprender o que estuda. E não simplesmente você ler uma coisa para poder fazer uma prova amanhã. Isso não é estudo. Aqui eu falo sobre você estudar e de fato aprender, né? Seja para um concurso público, seja para um Enem, ou uma prova no longo prazo, ou mesmo aprender para a vida, para você se capacitar profissionalmente, para você empreender, enfim, para você ter sucesso com os estudos. Basicamente o que eu vou falar aqui são alguns pilares, que são basicamente 5 pilares que vão te deixar mais produtivo para estudar, tá? Então, os objetivos dessa rotina matinal são basicamente para atender 5 pilares que eu vou falar agora. E o primeiro pilar é você energizar o seu corpo e a sua mente. Ou seja, quando você acorda, você precisa fazer atitudes que energizem seu corpo, que você fique cheio de força, cheio de energia para encarar o seu dia, tanto do corpo quanto com a mente. Afinal, você vai utilizar a mente para estudar. Então, o que é que você tem que fazer para energizar? Além disso, você tem que tomar atitudes para aumentar o teu foco atencional. Porque, afinal, quando você estuda, você precisa estar atento, você precisa colocar foco naquilo que você está estudando. Porque senão você não vai conseguir capturar aquelas informações, né? A primeira etapa do processo de estudos é a capturação da informação. Então, para você capturar uma informação com eficiência, você primeiro tem que estar com a mente ativa, você tem que estar alerta, e segundo, você tem que estar com o foco em dia. Você precisa se concentrar e estar
atento àquilo que você está estudando, ou seja, não se distrair. Além disso, a tua rotina matinal ela precisa gerar motivação para estudar, porque estudar é um processo difícil, é árduo, você muitas vezes não sabe se vai colher o resultado, se vai ser aprovado, se você vai aprender o que estuda. Então, por isso que quando você começa o seu dia, você precisa buscar motivação e não simplesmente ficar esperando estar motivado para estudar. E além disso, a tua rotina matinal ela precisa gerar organização para você ter um estudo mais eficiente, ou seja, para você economizar tempo, para você estudar de uma forma organizada e planejada. E por último, claro, a tua rotina matinal ela precisa potencializar o teu aprendizado, ou seja, você precisa fazer algo que faça você aprender mais. E a primeira coisa, na verdade, começa no dia anterior, que é você dormir bem, é você ter um sono de qualidade. O sono ele tem um papel fundamental no processo de aprendizagem. Tá certo? Então nada de dormir nada de estudar enquanto eles dormem, não. Durma bem. Lembre-se que você está numa estratégia de longo prazo. Então você precisa se manter firme, você precisa se manter com a mente saudável e, claro, e o corpo saudável para você encarar o processo. Então a primeira coisa é você conhecer bem o seu cronotipo, ou seja, você saber o melhor horário que você tem para acordar e o melhor horário que você tem para estudar pela manhã, se é que você vai estudar pela manhã. Então, por exemplo, existem pessoas que são matutinas, que acordam 5 da manhã e conseguem se manter ativo para estudar logo cedo. Então, começa a estudar, por exemplo, 5h30, 6 da manhã. Existem pessoas intermediárias, que é o meu caso, que se sente melhor acordando às 6, às 7 da manhã. Então, para mim, o melhor horário de estudar seria às 8, 9 da manhã. E tem pessoas que são vespertinas, que já preferem acordar um pouco mais tarde, às 8, 9, né? No máximo 9. Acordar depois de 9 aí já não é mais cronotipo, já é preguiça, tá? Então, os cronotipos eles não mudam muito, tá? Então, o normal é você acordar ali entre 5 e 9 da manhã. Então tem pessoas que preferem acordar mais cedo e tem pessoas que preferem acordar um pouco mais tarde. Então faça uma autoavaliação para saber qual é o seu cronotipo, para assim você programar o seu horário de sono. E claro, respeite as suas horas de sono. Então o ideal é que você durma ali por volta de 7 horas por noite, tá? Menos que isso não é o ideal, você vai comprometer ali o teu cérebro e vai comprometer o teu processo de aprendizagem. É claro que eu sei que muitas vezes dormir 7 horas é um luxo, porque você precisa sair de casa muito cedo e já chega em casa muito tarde, e aí tem que fazer comida, tem que colocar filho para dormir, etc. Mas busque isso, busque dormir às 7 horas, sabendo dos benefícios que isso causa. Como, por exemplo, é durante o sono que você consolida a informação estudada. Então não adianta você passar ali muitas horas estudando e não dormir bem. Você não vai conseguir fixar o conteúdo na sua memória de longo prazo. Aquelas informações vão se perder, porque é durante o sono que a informação é consolidada. E além disso, é durante o sono que você tem a restauração dos circuitos de foco atencional. Isso significa que, por exemplo, se você está estudando ali muitas horas, então você vai se desgastando, você vai perdendo foco, você vai perdendo o poder de se concentrar. E aí no final do dia você já está cansado. E aí quando você dorme, então os teus circuitos de foco atencional eles se restauram. Então no dia seguinte você consegue focar novamente, se manter atento aos estudos. Agora quando eu falo sono, tem que ser um sono de qualidade, tá? E o que seria o sono de qualidade? Quando a gente dorme, a gente passa pelo ciclo do sono. E o nosso ciclo do sono basicamente tem algumas etapas. Então você tem na primeira etapa a soneca, e aí depois você entra ali no sono leve, depois você vai para o sono pesado e depois você vai para o sono REM. Então você tem o teu sono, ele precisa passar por todas essas etapas. Principalmente chegar no sono profundo, que é a etapa mais importante, que é lá que você vai restaurar teu foco atencional, que você vai descansar de fato e que você vai aprender o que estuda, é no sono profundo. E aí o que acontece é que muitas pessoas não conseguem chegar no sono profundo, ou chegam, mas não se sustentam muito tempo. É aquela pessoa que qualquer coisa acorda, entende? Então essa pessoa, ela até dorme, mas não tem um sono de qualidade. Então, por exemplo, se você é aquela pessoa que toma café à noite, você diz assim, o café não atrapalha meu sono. É claro que atrapalha. Você pode até conseguir dormir,
mas você vai ter alguma dificuldade de chegar ali no sono profundo. Ou então você fica até muito tarde em celular ou em tela, então você fica com a mente muito agitada. Então essa mente agitada impede que você chegue no sono profundo. Então sono de qualidade é isso, é que você não só cumpra a quantidade de horas, mas que você consiga cumprir todas as etapas do sono. E veja, esse ciclo do sono que eu falei, ele dura em média ali 1 hora e meia. Então o ideal é que você tenha ali 4 ciclos, 5 ciclos do sono, ou 6, né? Entre 4 e 6. Tá? Então isso sim é ter um sono de qualidade. E aí quando você acordar, uma das coisas que normalmente eu pelo menos fazia muito isso, às vezes não vou mentir não, às vezes eu faço, mas eu evito, tá? Porque eu sei que é prejudicial. E talvez você não saiba que é prejudicial. Que é você, quando acordar, evitar ao máximo mexer no celular, tá? Eu não estou falando de você do despertador não, porque às vezes você precisa do despertador para acordar, então você vai ter que pegar no celular. Eu estou falando de você acordar e já ir para uma rede social, já ir olhar Instagram, já ir olhar WhatsApp. Isso é muito prejudicial, tá? E por quê? Porque primeiro que você imagina que você está acordando, você ainda está meio lerdo ali, teu cérebro ainda está meio que dormindo, e aí você tem aquela descarga de informações em tempo real, meme, fofoca, notícia, enfim, um monte de coisa. Então teu cérebro, ó, acorda de uma vez ali, dá um susto ali, e aí ele já fica acelerado. Por quê? Porque a velocidade da informação nas redes sociais é muito rápida, né? Você tem um monte de informação ali acontecendo e você vai passando o dedo e já fica acelerado muito cedo. E aí o problema disso é que você vai educando a tua mente para ficar acelerada. Muitas vezes você diz assim, eu tenho mente acelerada, eu tenho TDAH. E não, às vezes é porque você acostuma o teu cérebro para ser acelerado. Atrase o máximo possível começar a mexer em rede social. Você pode até pegar o celular para ler alguma coisa, para desligar o despertador, mas não use rede social logo cedo, tá? Tem outras coisas que você pode fazer, que eu vou falar daqui a pouco, e que você deve fazer primeiro antes de mexer no celular. Você pode, por exemplo, quando acordar, você fazer uma oração, ou você fazer uma meditação, ou você praticar a gratidão. E isso, não estou falando assim de religiosidade, não, eu estou falando de coisas. É importante você ter a sua religiosidade, mas eu estou falando aqui de formas de você potencializar o teu aprendizado. Porque quando você faz uma meditação, ou uma oração, ou uma gratidão, o que você está fazendo? Primeiro, você está educando o teu cérebro para suportar o processo. Porque uma meditação requer um processo, uma oração requer um processo, o exercício da gratidão requer um processo. Então você, fica ali no estado de calmaria, que é como você tem que estar na hora que você for estudar. Quando você vai começar a estudar, você tem que estar calmo, você tem que estar com a mente no lugar. Você não pode estar acelerado, porque senão, se você vai começar a estudar e está com a mente acelerada, você não vai conseguir focar, você vai ficar impaciente, ansioso, vai ficar perdendo o foco e aí não vai adiantar. Então pratique a gratidão, por exemplo. A gratidão, além de você desacelerar, você vai exercitar a positividade. Você vai exercitar, você tem uma mente de progresso. Então ao invés de você ficar reclamando da vida, eu não consigo isso é muito difícil, isso não é para mim, não. Exercite a positividade, que é você chegar, não, eu posso, eu consigo, sou capaz. O exercício da gratidão te dá isso. Percebe? Ele te dá uma mentalidade de crescimento. Você tem ali uma liberação de endorfina, de serotonina, de ocitocina. Então, esses neurotransmissores e esses hormônios, eles vão incentivar a sua produção natural de dopamina, que vai te motivar para estudar, que vai te deixar alerta. Então, quando você estimula a produção natural de dopamina, isso é muito bom. O que é ruim é você produzir de forma artificial. Então, por exemplo, você vai mexer no celular de manhã cedo, então você tem aquela recompensa, né? Você sente bem, poxa, legal, essa notícia e tal, que engraçado. Então você tem uma liberação de dopamina ali, que te mantém engajado naquilo, entendeu? Mas aí essa liberação, ela não é saudável. Por quê? Porque você tem ali um pequeno esforço e uma recompensa gigantesca. E aí tu acostuma o teu cérebro para isso. Então o ideal é você fazer a oração, a gratidão, e aí você tem uma liberação natural de dopamina. Por quê? Porque você pegou uma recompensa sua, resultado do seu esforço. Então, por exemplo, você conseguiu estudar. Então, poxa, consegui estudar, que bom. Muito obrigado, meu Deus.
entendeu? Então, veja a diferença de você ter uma produção natural de dopamina, que vai te deixar motivado de forma natural por suas realizações, e você ter uma produção artificial de dopamina, ou seja, de você se motivar porque está mexendo no celular. Entendeu a diferença? Por isso que substitua o uso do celular pela oração, pela gratidão e pela meditação também, que te ajuda muito a ficar naquele estado de calmaria. Além disso, faça uma atividade física pela manhã, porque você também estimula a produção natural de dopamina. Você vai se sentir motivado, você vai ativar o seu corpo, a sua mente, você vai ficar mais alerta. E aí, depois da atividade física, tome aquele banho gelado, né? Tem vários estudos que comprovam a eficiência, né, os benefícios do banho gelado. Você vai ali ativado também, vai ativar seu corpo, ativar sua mente, você vai preparar o teu corpo e a tua mente para enfrentar o dia. Por outro lado, à noite, aí sim, você toma um banho morninho, relaxante para dormir. E aí, depois disso, tome um bom café da manhã, né? Se alimente de nutrientes, frutas, proteínas e café. O café, ele te ajuda muito. Ele é uma forma maravilhosa de te dar motivação, de ativar a tua dopamina. Então você fica ligado, você fica ativo, alerta, você fica com um bom foco atencional. Então vai te ajudar na hora de estudar. E aí, você vai estudar, né? Você já tomou café, já tomou banho, já fez a sua academia, o que você vai fazer agora? Primeira coisa, vai fazer o seu planejamento diário. Você vai listar o que você vai fazer, o que você vai estudar, tá? Então não simplesmente sente e vai estudar, não. Planeje o seu estudo diário. Anote o que é que você vai estudar, quais os materiais, qual o método, por quanto tempo, porque isso te economiza tempo. Isso faz com que você estude de uma forma mais organizada e faz você ganhar tempo, tá? Então, pare uns minutinhos e veja, não, eu vou estudar isso, isso e isso. Antes de começar a estudar, pode ser que você seja uma pessoa que trabalha e estude, ou pode ser que você tenha lá seus problemas, todos nós temos problemas, e aí você fique um pouco disperso, pensando no que você fez no passado ou pensando no que você vai fazer no futuro. Então daí a dica é: anote os seus pensamentos. Antes de estudar, antes de começar a estudar, pare um pouquinho e pegue um pedaço de papel e anote tudo que está na tua cabeça. Porque assim você vai esvaziar a sua mente. Você vai pegar tudo que está passando ali na tua cabeça, que está fazendo você ficar inquieto, e vai colocar no papel. Então esse gesto de colocar no papel parece ser um gesto simbólico, mas funciona, porque aí você consegue focar muito mais na hora de estudar. E por último, se mantenha hidratado, beba muita água, tá certo? Às vezes a pessoa ela vai estudar e esquece de beber água, então o ideal é encher o copo e deixa ali perto de você, tá? Quando você estuda com sede ou com fome, o que acontece? Isso atrapalha muito o processo de aprendizagem, porque nós temos um senso de sobrevivência por conta do nosso cérebro reptiliano. Então, basicamente, se você está com fome ou com sede, então para o teu cérebro você está numa situação de perigo. Então, ao invés de focar em aprender aquele conteúdo, o teu cérebro vai focar em matar a tua fome e a tua sede, tá? Então, não esqueça de estar bem alimentado e estar hidratado. E tudo isso está aqui no meu livro, que é o Código da Aprendizagem, onde eu trago, além de trazer método de estudos, falo sobre planejamento de estudos, eu falo também sobre ajustes comportamentais que você faz na sua rotina. Então, tudo isso que eu falei hoje, eu falo com detalhes e falo muito mais dicas, né? Claro que não é só isso. Então, eu falo tudo isso nesse meu livro, o Código da Aprendizagem. Você pode adquirir tanto na versão física quanto na versão Kindle. Você pode adquirir pela Amazon, eu vou deixar aqui o link da descrição. E além disso tem meu curso também, que é o curso O Código da Aprendizagem, que aí eu já trago uma jornada completa de estudos, são vários módulos, onde eu pego na sua mão e te ajudo a estudar da forma correta e a ter bons resultados com os estudos. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha sido produtivo. Não esquece de deixar a curtida, não esquece de deixar seu comentário, de interagir, tá certo? Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.